Bora falar sobre os acontecimentos do sexto episódio da terceira temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do episódio Homens Sem Rosto, que é o sexto dessa terceira temporada. Se você ainda não viu, o episódio de hoje de A Casa do Dragão, vai no HBO Max, assiste e depois volta pra cá porque terão spoilers do episódio. Bom, esse episódio adapta o Baile do Açougueiro, mas antes vamos falar um pouquinho do título, Homens Sem Rosto, que faz referência aos Homens Sem Rosto de Game of Thrones, que foi onde a Arya aprendeu a ser assassina, lá em Braavos, ela troca de rostos e tudo mais, mas aqui a referência é um pouco diferente, a gente não tem de fato essas pessoas que trocam as suas faces, mas nós temos homens sem rosto que agem como assassinos em diversas situações, um tentando enganar o outro, a Rhaenyra mandando os soldados da guarda real dela, disfarçados como se fossem Baratheons, pra emboscar o Ormond, enquanto o Ormond tem essas pessoas, principalmente no sentido do Ormond aqui, que tem essas pessoas invisíveis em Porto Real, que estão matando os mantos dourados. Então a gente viu no episódio passado, o Daemon fala aqui que foram 25 mantos dourados mortos nas ruas da Baixada das Pulgas, entre eles o Sir Luthor Largent, que era o mais legal ali, amigão do Daemon, tal, o que a gente sentiu mesmo no episódio passado. O Daemon vai à caça, então ele se disfarça de um desses mantos dourados, e quando ele pega o cara que tava matando todo mundo, que por sinal era um soldado dos Verdes antes, esse cara muito provavelmente, ele já responde ao Ormond desde sempre. O Ormond, sendo muito precavido, teria espiões também quando o Aegon estava no trono, para saber o que estava acontecendo. Por isso que ele não precisava trocar cartas com o Otto Hightower. A gente viu no episódio anterior também a Rhaenyra procurando cartas que o Ormond tinha trocado com o Otto. O Orville, né, que é o mestre, fala, não tem nenhuma. Então a gente parte do pressuposto que o Ormond sabia o que estava acontecendo lá dentro porque ele tinha espiões dentro de Porto Real e este cara, este soldado aqui, muito provavelmente ele é pago pelo Ormond há muito tempo, ele é leal ao Ormond, ao Daemon e tudo mais. E além dele tem muitos outros. E é o que ele fala pro Daemon quando o Daemon pega ele, embosca ele ali. Ele fala, ó, você pode me matar, mas nós somos invisíveis, a gente não usa uma roupa específica, a gente não serve uma casa específica como os exércitos servem, a gente tá aqui. Nós somos o povo de Porto Real, nós somos o povo da Baixada das Pulgas, quando você menos esperar vai aparecer outro e você nunca vai ter sossego. É basicamente isso que o cara fala pro Daemon, o Daemon fica meio frustrado por não conseguir acabar, ele achava que era uma organização, que estava se encontrando ali escondido em algum boteco, algum beco, tinha sei lá 20 caras, ia achar um, o cara ia falar onde estavam os outros, não é isso. É uma situação bem parecida com os filhos da Arpia lá de Game of Thrones, que era aquela galera que começou a preocupar a Daenerys, aquela galera que matou o Sir Barristan Selmy em uma revolta. Do nada eles apareciam, era o povo que se rebelou contra a sua comandante, a sua rainha naquele momento. E aqui a situação é bem parecida, uma rebelião dessa, uma rebelião invisível, uma rebelião de homens sem rosto, é uma rebelião muito difícil de você conter, porque você não sabe de onde vem, você não sabe quando ela acaba, você não sabe onde ela começou. Então realmente é uma situação complicada para Rhaenyra, e Homens Sem Rosto também faz clara referência aos Homens Sem Rosto de Braavos, que a área, onde a Arya foi treinada e tudo mais. Até aqui eles citam Braavos em um momento que o Aegon decide ir para lá junto com o Larys Strong e com o Tyrion Lannister. Então eu gostei desse título fazer referência, em diversos pontos ele faz referência a Game of Thrones e também traz de volta essa organização que treinou a Arya como uma grande assassina. Todos esses homens sem rosto deste episódio, eles são assassinos disfarçados, não iguais a Arya era, de mudar o rosto, mas de conseguir se esgueirar no campo inimigo e chegar bem próximo do objetivo final deles. Os assassinos invisíveis do Ormond chegaram próximos do Daemon, enquanto os assassinos invisíveis da Rhaenyra chegaram próximos do Daemon e do Ormond. A Rhaenyra tá tentando se infiltrar, ela lembra também do que o Aegon fez mandando um dos gêmeos da guarda real pra tentar matar ela lá na segunda temporada. Quando ela fala com o Daemon, ela fala, eu vou resolver o Ormond, vou mandar uma pessoa pra matá-lo. E aí o Daemon fala, eu vou. Ela, não, você vai lidar aqui, eu vou pensar o que eu vou fazer. Nesse momento que ela fala, vou pensar o que eu vou fazer, entra um cara da guarda real nova dela. E ela manda esse cara pra lá depois. Calma que eu já explico. Ela olha esse cara, ele fala, ó, chegou uma galera que quer conversar com você, são os Baratheon. O Boros Baratheon não quer entrar na Dança dos Dragões e ele tá se fazendo de bonzinho pros dois lados pra ele não se queimar com ninguém. É um baita de um covarde. Só que nisso, os Baratheon que ele mandou falam pra Rhaenyra, a gente faz o que você quiser pra gente ficar de boa. E ela pensa e fala, eu quero o seu cinto. Então ela pegou as roupas dos Baratheon e colocou nos guardas dela, da guarda real dela, em quem ela confia de fato. Aquele cara que entra no conselho e fala pra Rhaenyra que os Baratheon chegaram pra falar com ela, é ele que entra ali se passando pelo Baratheon principal e tenta matar o Ormond e o Daemon. E outra coisa que tem nessa entrada dos homens da Rhaenyra pra tentar fazer isso
é que eles estão todos cheios de bosta, porque a Rhaenyra sabe que o Ormond tem um problema olfativo, né? A Alicent avisou ela, então ela usou isso de certa forma pra conturbar o julgamento do Ormond. O Ormond possivelmente, se não tivesse nenhum efeito além do que ele estava esperando, ele entenderia que essa situação se trata de uma armadilha da Rhaenyra. Mas quando os caras entram fedendo a merda, ele quer que aquilo acabe logo, e ele não quer perder a aliança dos Baratheon. Então ele fala, ó, é uma honra receber vocês, o que vocês querem? Ah, vocês querem saber onde tá o Daeron? Tá ali, ó. É ele. Pronto, pode ir embora. Muito obrigado por virem. O Gwaine, que não tá afetado pelo cheiro, ele percebe isso. Tanto que quando a gente olha pela visão do Ormond, tem aquele barulho de tontura, ele fica com a visão meio turva, ele não tá... Por quê? Porque a Rhaenyra usou também o problema que ele tem com o cheiro e cobriu os caras de merda. O Gwaine tava mais de boa, percebe e lida com a situação de uma maneira melhor, né? Ele luta muito bem, o Gwaine é brabo, protege o Ormond, depois o Ormond até agradece ele ali, mas eu achei legal que a Rhaenyra usou essa parada do cheiro que a Alicent contou pra ela de uma forma inteligente até. Não deu certo, mas ela chegou perto. Ainda nessa situação de homem sem rosto, no final do episódio a gente tem a Rhaenyra enviando a Alicent pra se passar por outra pessoa, não de fato outra pessoa, mas um outro objetivo, um objetivo escondido também, se aproximando do Aemond como um assassino sorrateiro. Então ela vai chegar como mãe do Aemond, ele vai recebê-la próximo dele, mas na verdade ela está indo para matá-lo, para proteger a Helena. Então até nessa situação da Alicent, o nome de Homens Sem Rosto combina com a situação que a gente está vendo na série em si. Bom, resolvido essa parte dos Homens Sem Rosto, daqui a pouco a gente volta nas situações específicas porque tem coisa para comentar. Vamos falar da Batalha do Baile do Açougueiro, que é a batalha que termina a história do Criston Cole finalmente. Eu não aceitei o Sir Luthor Largent ter morrido antes do Criston Cole, tá? Aqui na série. Mas beleza. Primeiro, palmas para Oscar Tully. Oscar Tully, uma criança que tá dando um baile em qualquer um dos maiores... O Criston Cole falou que ele era o maior guerreiro do reino. Então ele e o Gwaine tomaram um baile estratégico do Oscar Tully. E o Oscar Tully que a gente tá vendo em House of the Dragon, ele é muito parecido com o que o Robb Stark é nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Uma criança que dá um baile estratégico de guerra nos adultos mais experientes. O Robb, dessa idade do Oscar Tully, deu uma chave no Tywin Lannister, que é o maior Lannister da história, tá ligado? E é o maior estrategista de guerra também, um dos maiores que já teve em Westeros. E o Robb Stark conseguiu fazer isso. O Robb deveria ter essa idade que o Oscar Tully tem em Game of Thrones, mas eles tinham uma resistência, porque alguns personagens eram muito jovens para situações que eles tinham que passar. O Robb, por conta da violência que ele sofria no Casamento Vermelho e tudo mais. A Daenerys também era para ser bem mais jovem do que ela é na série, então eles aumentaram a idade, não tem problema. Se vocês querem imaginar como que seria o Robb segundo a descrição do livro, é o Oscar Tully aqui, dando esse show na guerra, se impondo também nos discursos e tudo mais. E aqui a situação é muito boa, porque o Criston Cole acha que ele é digno daquela morte gloriosa em batalha, enfrentando os 2 generais dos exércitos de Riverlands e tudo mais. Só que aí ele morre com simples 3 flechas no meio da batalha. Ele não merece uma morte grandiosa numa luta para ele mostrar que ele é o maior guerreiro de todos. Ele merece uma morte comum por 3 flechas e acabou. No meio de todo mundo. E aquele catado dos homens dele, que não era mais um exército, era um catadão ali de quem sobrou, porque boa parte foi embora com o Gwaine, porque ninguém é louco de ficar comprando esses discursinhos. Também não teve a mínima chance. E a estratégia que o Oscar Tully usa para o Baile do Açougueiro é bem parecida com o que a gente vê também em Game of Thrones na Batalha dos Bastardos. O Ramsay Bolton e o Oscar Tully fizeram basicamente a mesma coisa. Você atrai seu inimigo para o centro e cerca ele depois para ele não ter por onde sair. O Jon Snow deu sorte que tinha os Homens do Vale como elemento de surpresa, que o Ramsay não estava esperando, e ele conseguiu quebrar essa barreira. O Criston Cole mal tinha gente ali no meio, né? Então não tinha o que ele fazer. E ele até sabe, ele tenta até dar uma negociada, mas ele também não estava se importando muito não. Achei legal como ele atraiu o Criston Cole, né, fazendo com que alguns soldados se fingissem de mortos ali. O Cole até mostra um pouco das habilidades dele de batalha. Ele realmente era um dos maiores dessa época. Ele não é o maior, ele não vence o Daemon num combate. Ah, e ele venceu o Daemon na primeira temporada em uma justa, o Daemon brincando. Você colocar isso numa situação de guerra é muito diferente. O Daemon é varrer o chão com o Criston Cole. Bom, acabou a história de Criston Cole, agora as forças de Riverlands estão prontas para descer para o sul ali, ajudar a Rhaenyra de uma maneira mais forte em Tumbleton, e seguimos então para Porto Real. A Alicent e a Helena foram pegas, então a Rhaenyra conhecia aquele túnel. Quando deu falta da Alicent, falou para os caras encontraram ela, Kabuma mata aqui. A Rhaenyra vai ser muito mais dura com a Alicent e com a Helena nesse momento, até para passar essa mensagem para o resto dos súditos dela.
E no final ela acaba dando a Alicent a missão de se aproximar do Aemond como um homem sem rosto, como um assassino silencioso, se disfarçando com outras intenções pra matar um filho pra proteger o outro. Achei isso meio cruel e a Alicent aceita. E o que me incomoda aqui na Alicent e na Rhaenyra é que a relação delas mudou muito em relação ao tom que tinha na primeira temporada até aqui, mas principalmente que a Alicent age como se nada disso fosse culpa dela. Ela tem a audácia de olhar pra Rhaenyra e falar: eu te avisei que isso ia acontecer, como se ela fosse o ápice da moral e dos bons costumes, aquela que sempre tentou evitar a guerra. E tem um outro ponto nesse episódio que pega muito nisso, mas que é bom pra Alicent sentir que os erros dela estão prejudicando a Helaena, é que a Helaena vira pra Alicent e fala: não teve nenhum outro Lorde que quis se casar comigo? Você teve que me casar com o meu irmão porque só sobrou ele ou porque você quis isso? E neste momento, a Alicent, muito provavelmente, e acho que sim, lembrou que a Rhaenyra virou pra Alicent e falou: casa o Jace com a Helaena. O Jace era o maior gentleman de Westeros nesse momento. Ele seria o melhor partido possível pra Helaena e toda essa dança dos dragões teria sido evitada. Toda. A Helaena teria um marido que a respeita, que a ama, ela teria crescido com uma noção diferente de casamento. Tanto que a gente tem aquela cena do jantar, que o Jace puxa a Helaena pra dançar. A Helaena depois fala, né? Os filhos dela sempre foram gentis comigo. Então, quando a Helaena fala, não tinha ninguém melhor pra se casar comigo, a Alicent com certeza lembrou do Jace e a Helaena não faz nem ideia que ela poderia ter tido uma vida muito mais fácil, muito mais tranquila e ainda com todas as regalias que a rainha tem, né? Porque ela seria a rainha em algum momento. O Jace estava na linha de sucessão, casando a Helaena com o Jace não teria mais conflito familiar nenhum. Talvez o Aegon e o Aemond dessem uma, né? Mas de resto, tudo certo. E a Helaena, quando o Jace se tornasse o rei, ela seria a rainha, com a única diferença de que o marido dela a amaria, a respeitaria e ela teria uma vida muito mais calma e mais bela. E quem privou a Helaena disso tudo é a Alicent. Tudo que a Helaena está passando hoje é culpa da Alicent e de quando, no orgulho máximo dela, ela negou casar a filha dela, Helaena Targaryen, com o Jace Velaryon, o filho da Rhaenyra, que seria, sim, um marido muito melhor do que o Aegon foi e pouparia a Helaena de muitas das dores que ela passou. Inclusive, nessa cena, a Helaena tá brincando com um cavalo de madeira. E o símbolo da casa Velaryon, que é a casa do Jace, é um cavalo marinho. Eu não sei se tem a ver ou não, mas eu achei interessante também ela estar segurando o cavalo nesse momento. Outra coisa legal pra gente já tirar o núcleo da Alicent da frente é que ela fala pra Rhaenyra que a Helaena sabe onde o Aemond está porque ela teve um sonho. A Rhaenyra sabe dos sonhos proféticos porque o pai dela tinha, o Aegon Conquistador também, segundo as histórias, tinha, e a Daenerys a Sonhadora também tinha, e é ela quem a Rhaenyra cita. A Daenerys que salvou os Targaryens da perdição de Valyria. Então, pra quem não sabe, os Targaryen não chegaram em Westeros com o Aegon Conquistador, não. Eles chegaram muito tempo antes, então eles tinham lá, eles viviam em Valyria e a Daenerys, a Sonhadora, teve um sonho profético de que Valyria ia sofrer a perdição, que todo mundo que estivesse ali morreria, inclusive os dragões. Os Targaryen ouviram o sonho dela, o pai dela ali entendeu o perigo disso tudo, eles pegaram todos os dragões, todo mundo e foram para a Pedra do Dragão. Quando a perdição aconteceu, eles estavam longe, eles foram a única casa que sobreviveu. A Daenerys ainda tem um outro ponto, que ela foi a primeira montadora do Balerion. Balerion pequenininho, veio com ela lá de Valyria e tudo mais. Ele é o último dragão de Valyria. A Vhagar e a Meraxes já nasceram em Pedra do Dragão. Então a Daenerys eu colocaria a Daenerys, a Sonhadora, que a Rhaenyra cita aqui, como uma das 3 Targaryen mais importantes que a gente tem. A gente tem registros nas obras do Martin ao lado do Aegon o Conquistador, que uniu os 7 reinos, e da Daenerys, que trouxe de volta os dragões. Então, a Daenerys salvou os Targaryen da perdição de Valyria, o Aegon conquistou os 7 reinos e a Daenerys trouxe de volta os dragões. Então eu acho que esse daí é a divina trindade da casa Targaryen, pelo menos da história que a gente sabe dos Targaryen, desde a perdição até o momento atual. Aqui nós temos o conselho da Rhaenyra funcionando pela primeira vez, né? As pessoas falando uma de cada vez, funcionando e tudo mais. Achei legal também a força com que o Alyn age como mão da rainha nesse momento. O Vermitor voando, patrulhando ali Tumbleton, chegando para fazer a troca de turno com o Ulf e a Asa Prata. E 2 coisas me chamaram a atenção nesse momento. Primeiro, o Vermitor é igual a Vhagar. Ele deve ter sido da ninhada da Vhagar, a única diferença é que ele é um pouco menor e que ele é bronze e ela é verde. Porque eles são, se você olhar, eles são 2 sapos iguais e são os maiores dragões que tem atualmente. E outra coisa que me chama a atenção
é que quando o Vermitor desce, ele dá uma brincadinha, ele dá uma namoradinha com a Asa Prata, que é o dragão do Luffy. E por que isso acontece? Porque o Vermitor e a Asa Prata eram os dragões do rei Jaehaerys, o conciliador, e da boa rainha Alysanne, a mulher do Jaehaerys. Então, o Jaehaerys e a Alysanne eles tiveram o maior reinado de toda a história de Westeros, o mais longo. E esses dragões foram os dragões de marido e mulher por muito tempo, né? Então por isso que eles ainda têm essa relação, eles ainda trocam essas carícias. Não é uma relação que vem do Luffy e do Rio, é uma relação que vem de antes, do Jaehaerys e da Alysanne. Achei muito legal eles colocarem esse detalhezinho também. E ainda nisso, tem uma ironia na parada, porque a Saera Targaryen, que é a filha do Jaehaerys e da Alysanne, ela deu muita dor de cabeça pros pais dela, mas o Jaehaerys, que era tranquilo, que era o pacificador, o conciliador, ele chegou a afastar, mandar ela em exílio, tá ligado? Porque ela fazia muita merda. E o Uff e o Hyug, eles são filhos dessa era, são filhos bastardos, mas são filhos dela. Então, os filhos da filha mais problemática que o Jaehaerys teve é que montam agora os dragões que foram do Jaehaerys e da Alysanne. É irônico demais, mas também é uma das coisas que o Martin adora fazer. A gente tem a cena dos mantos dourados desertando, não dá pra culpar os caras, eles não estão recebendo, isso eles já tinham aceitado, mas agora eles também estão sendo caçados, né? Então todo mundo sai, então todo mundo, né? Aquele grupinho que chegou pra se encontrar com o Daemon. Aqueles caras eram muitos, mas não são toda a guarda, a patrulha da cidade, ainda tem alguns. Tanto que depois, quando a Rhaenyra tá lá lidando com o povo, o cara fala, boa parte dos mantos dourados desertaram, não são todos. O Alien de novo conversando com o Corlys, afiadíssimo. O Corlys fala, ela negou o seu direito de herança, você vai ficar do lado da Rhaenyra? E ele fala, pô, eu tenho, sei lá, 30 anos e você me negou isso durante 29, e você quer falar alguma coisa agora? Aí, nesse momento, o Corlys adora tomar patada, né? Ele é muito também, igual o Daemon, ele é muito acelerado, ele quer as coisas pra ontem, quando ele muda de ideia, todo mundo tem que mudar na hora dele. Ele já tomou da Baela, já tomou da Rhaenys, e agora ele tomou também do Alien e ficou pianinho. Falando em Alien, ele e a Baela depois se encontram, não sei onde estava o Adam não apareceu nesse episódio. Ele e a Baela se encontram, eles têm uma conversinha também, de novo citando a semelhança do Daemon e do Corlys, né? São pais que fogem dos problemas e acham guerras pra esquentar a cabeça. E do nada os dois se pegam. Então assim, a gente teve 3 temporadas da Baela com o Jace, nem um beijinho, nem um selinho. E a gente teve 2 episódios da Baela com o Alien e os caras já se cataram pra caramba aqui. Tá ligado? É um casal muito foda, tudo bem. E a Baela tava lá, tipo, agora eu vou pegar o que eu quero aqui. Olhou o Alien responsável, cuidadoso, tudo mais. Ela foi. E ele também, mano. Porra, a Targaryen, uma princesa Targaryen aqui na minha frente. Minha sobrinha, o que nunca foi um problema pra valeriano nenhum, né? E, mano, casalzão, tá? Baita casal, mas eu achei assim. A gente esperou 3 temporadas pra ter alguma coisa da Baela com o Jace, não teve porra nenhuma. E aqui a gente já teve ela com o Alien. Pelo menos agora eles aceleraram essa situação. E aqui nós temos a Alice Rivers mostrando pro Aemond que ela tem 5 ovos de dragão, 5 ovos da Dreamfire. Talvez daí saia algum ovo que vá ser dos dragões da Daenerys. Eu sei que eles já deram a entender que na série, no mundo das séries, os ovos dos dragões da Daenerys vão vir da Syrax, que são aqueles ovos que o Daemon encontrou na primeira ou na segunda temporada. Mas no livro eles vêm da Dreamfire de certa forma, né? Já não deveriam estar aqui em Westeros, mas beleza, né? A Alice encontrou esses ovos de dragão e ela cita a Rhaena Targaryen. Não é a Rhaena Targaryen da Shipstealer, que tá ali perdidona, vivendo no meio do mato lá do vale. É a Rhaena, filha do Aenys I, que é neta do Aegon Conquistador. Ela foi uma das noivas negras do Maegor o Cruel. Ela foi forçada a se casar com ele. Então é uma Targaryen que tem uma história também bem interessante. Ela chegou a governar Pedra do Dragão também. Foi a primeira montadora da Dreamfire, que é o dragão hoje da Helena. Legal ela ter sido citada também. Aqui eles citam a Daenerys, a sonhadora, e a Rhaena Targaryen, a filha do Aenys I. A Alice é manter o Aemond ali, para eles terem filhos, esses filhos reivindicarem esses ovos de dragão, esses dragões crescerem, e aí o Aemond voltar como o grande rei de Westeros, alguém que tem um poder maior que o da Rhaenyra. A Alice até fala, a Rhaenyra tem 6 dragões, você tem 1. E ela apresenta 5 ovos para ele, o que ela quer é isso. Só que imagina o tempo que ia demorar para eles terem 5 filhos, para estes 5 filhos chocarem 5 ovos de dragão, para esses 5 dragões crescerem ali pelo menos 15 anos para ficar do tamanho do Vermax, por exemplo, tá ligado? Então era um processo bem lento. Na verdade o que ela quer é manter o Aemond ali dentro de Harrenhal para sempre e ter este poder ela pra ela, né? E ela fala pro Aemond ainda, a próxima vez que você subir no seu dragão você vai morrer. A Rhaenyra aqui tá lidando com o povo, mas na merda, então
as irmãs da fé do Sete, elas foram violadas. Como não tem mais os mantos dourados protegendo a igreja, os caras entraram e fizeram um monte de merda, a Rhaenyra não tem o que fazer. Ela fala, vou rezar por ela. O povo fica indignado. Eu também ficaria indignado. Aí depois o outro cara fala, a gente precisa de proteção a ela. Isso é culpa do Ormond. Aí ele, tudo bem, a gente sabe que é culpa do Ormond, mas você tem que resolver. A gente tem que pedir pra você é a nossa rainha. Cuida da gente, cara. E a Rhaenyra não sabe o que fazer, se corta no trono, olha a estátua do Viserys e sai andando, deixando o povo revoltado. Aemma Darcy disse no começo da temporada que essa temporada ia testar a lealdade dos fãs, nós que estamos assistindo, em relação à Rhaenyra. E realmente está sendo testada por algumas decisões apressadas e pela forma com que ela está lidando com essas situações. Ela não tem muito o que fazer, mas ela poderia fazer mais do que ela está fazendo agora nesse momento. Tá? As falas dela foram muito culpa do... sabe aquele negócio de político? Faz uma merda, aí culpa o outro que fez uma merda pior e fica nessa e o povo, se lascando com todo mundo. É exatamente o que tá acontecendo aqui. E a galera, mano, vai cada vez ficando mais distante da Rhaenyra. O plano do Ormond é um plano lento, mas é um plano perigoso e que tá causando um dano, assim, absurdo pra ela. É legal que quando sobe a câmera, mostra o trono de ferro de cima, ele parece um formato do Caraxes, né? Um formato de um dragão. Tem as patinhas do Caraxes, as asas assim, e a Rhaenyra ali no meio. Eu achei muito lindo esse take de cima, muito foda. A gente tem mais detalhes da relação Ormond, Gwenn e o Daeron. O Daeron fica no meio do tio legal e acolhedor e do pai, né? Não é pai de fato, mas do pai rigoroso, que é o Ormond, e a gente vê quem ele prefere. Vimos mais nuances do Daeron aqui, o que eu gostei também. O Ormond escrotizando com o Gwenn, mas o Gwenn cresceu assim, com o Ormond do lado, então ele não se afeta mais. E nós temos uma situação interessante. Primeiro, o Ormond chama o Daeron de Your Grace, né? Então, já como se fosse o rei mesmo. E outra coisa, o Gwenn fala, eu sou o segundo na linha de sucessão. Então, depois do Ormond, passa pro Gwenn. Isso indica que o Ormond não tem herdeiro. Filho dele, né? E no livro eu acho que ele tem filho. Não sei eu acho que ele não tem só filha, não. Eu sei que ele tem uma filha, mas eu acredito que ele tem filho também. Aqui ele não tem, porque o Gwenn fala isso, né? E vida que segue. Isso aí não leva a nada, ele só cita esse momento pra gente entender que o Ormond ele não tem filhos homens herdeiros dele pra assumir Old Town. Uma outra coisa também que o Ormond fala aqui de estratégia de guerra é que se os Baratheon se juntarem a ele, até por isso que ele recebe os Baratheon fedendo a merda na sala dele, ele vai conseguir fazer com que a Campina se una a ele na guerra. E ele está falando dos Tyrell. A casa Tyrell é que manda na região onde a casa Hightower está. Os Hightower não são os soberanos de lá. E os Tyrell, como viram a região muito dividida, eles falaram, a gente não vai tomar partido, vocês façam o que vocês quiserem aí. Então, boa parte está a favor da Rhaenyra e uma parte está a favor dos verdes. Por isso que o Ormond quer pressionar os Tyrell, porque se os Tyrell forem pro lado dos verdes e falarem para todo mundo, tá todo mundo do lado dos verdes, vai acontecer igual aconteceu em Riverlands, só que é o contrário. Em Riverlands, o Oscar Tully, o soberano da região, falou para todas as casas, a gente vai apoiar os negros. Todo mundo apoiou os negros, mesmo aqueles que tinham alguma preferência pelos verdes acabaram indo pelos negros porque o soberano mandou. É isso que o Ormond quer que aconteça, que a casa Tyrell tome partido dele, por isso que ele quer a força dos Baratheon para dar uma pressionada maior, o que não acontece. A Rhaena foi atrás da Baela e do Adam, né? Eu falei que o Adam não apareceu, mas a gente vê o Smoke e o Adam voando de longe. Quando a Rhaena tá lá no ninho, ela olha, vê dois dragões, é a Mundenser e o Smoke com o Adam e a Baela, eles estavam fazendo a patrulha. Ela foi atrás com o Ship Stealer e agora alguém vai ver, vai avisar a Rhaenyra vai descobrir que o Montador não tá morto e tudo que o Daemon fez pra conseguir proteger a filha dele foi pro ralo. Achei legal que a gente vê aqui a Lady Jane Eyre no ninho, jogando o povo naquele círculo lá, pra quem não lembra em Game of Thrones, a Lysa Arryn, né, que era irmã da Catelyn Stark, que ela também fazia isso com os prisioneiros. Essa é sempre a sentença fatal dos prisioneiros do ninho. Eles empurram a galera daquele olho, a pessoa cai, tipo assim, uma queda interminável, tá ligado? O cara tá caindo até agora, o cara que ela tacou ali no episódio tá caindo até agora, naquele buracão lá. Achei legal mostrar também um aceno ao que a gente via em Game of Thrones. E aí a Jane Arryn chama a Rhaena e fala, mano, você voou? Seu pai conseguiu te dar uma tranquilidade aqui, era só você manter o dragão escondido. O dragão podia voar sozinho, mas ele não poderia ter um montador e você faz essa merda? Aí ela espanca a Rhaena, né, dá um tapa, mas abre o rosto aqui e fala, ó, se fizer de novo, não tem volta, você vai voar por aqui. E a Rhaena volta, mas agora a Rhaenyra já vai saber que o Shipstealer está com um montador e que o Daemon mentiu pra ela. E aí, no final do episódio, a Rhaenyra recebe uma roupa escrita, se você botar a mão nesse cachorro, ele vai te morder, não sei o que, alguma ameaça desse tipo aí.
E o que ele fez foi pegar o Corlys Velaryon. No meio do episódio, o Ormond fala que a grande decisão da Rhaenyra foi colocar o Corlys como o mão do rei. E aí ele fala de como o Corlys, ele cuida da legitimidade da família dele e tudo mais, como ele é um homem sensato, então é um homem que o Ormond admira. E aí no final do episódio, ele manda os homens dele catarem o Corlys no meio da galera. O Corlys que tinha aceitado entrar na batalha pela Rhaenyra. Sempre bom lembrar que a Rhaenyra vai pros Velaryon, porque os Velaryon estavam perto de Tumbleton. Então eles poderiam ir pra Tumbleton ajudar ela a tomar a cidade de volta. Então por isso que eles chegam tão rápido no Corlys. O Corlys é pego completamente desprevenido, ele se afasta dos homens dele, os caras emboscam ele ali. De novo, homens sem rosto. São homens que não lutam em uma guerra de honra. Eles se escondem, se esgueiram e fazem as coisas deles. O Corlys não morreu, ele foi pego aqui, e aí a gente vai ver o que acontece com ele no próximo episódio, né? Já tem muita coisa mudando em relação ao livro, então nem dá pra gente tentar imaginar o que vai acontecer, se vai ser igual ou não. O que vai acontecer com o Gwen eu já sei, eu falei no vídeo do Ormond Hightower no final, depois assistam, muda em relação aos livros. Neste momento aqui, o Gwen nem tava em Tumbleton, ele tava em Porto Real no livro, no Fogo e Sangue. Então já mudou, mas o que vai acontecer aqui também tá bem óbvio que tem um personagem do livro que não está na série e o Gwen vai pegar o papel dele. Este personagem sim está em Tumbleton junto com o Ormond e tudo mais. Então, basicamente é isso sobre esse episódio. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aqui e ativa o sininho porque na terça-feira sai o nosso Falar Morgulhos, onde a gente assiste o episódio mais uma vez e eu e a Vit citamos vários detalhezinhos que acabam escapando na primeira impressão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.